Muito bom dia a todos! Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo o diálogo de Kardec com o cético e Kardec responde sabiamente a todas as perguntas desse nosso visitante. Vamos lá a mais uma série de perguntas desse visitante. Hoje o tema é diferenças entre os espíritos. O visitante então pergunta a Kardec: o senhor fala de espíritos bons e maus, sérios e levianos, e eu lhe confesso que não entendo essa diferenciação. Parece-me que ao abandonar seu envoltório corporal, deveriam despojar das imperfeições inerentes à matéria, adquirir luzes sobre todas as verdades que lhe estavam ocultas e livrarem-se das preocupações terrenas. E Kardec responde que quando há o desencarne, sim, os espíritos, eles se libertam, né? Nós vamos nos libertar das imperfeições, mas que são referentes ao nosso corpo, então, às nossas doenças. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência em algum dos seus membros, algum problema de saúde, nós vamos nos libertar dessas imperfeições que correspondem ao nosso corpo, à nossa carne, porque a carne fica e o espírito, então, que evolui, né? O espírito, então, que continua a sua trajetória. E o espírito, ele também tem as suas deficiências morais. Nós temos também as nossas deficiências morais e essas estão ligadas ao espírito e não ao corpo. Então, a gente não poderia dizer que esse espírito vai se libertar de tudo isso e que todos iríamos ficar de uma maneira igual, né? Então, ele até cita aqui como que ele, né, o Kardec dá um exemplo, que ele gostaria de ser comparado, né, esse visitante, com, por exemplo, um desencarne, um espírito de um selvagem, de um bandido. As dores, né, morais, as cicatrizes ali morais, elas não são iguais dos espíritos, então não tem como eles terem o mesmo grau de evolução, porque isso vai diferenciar de acordo com o que o espírito vai evoluindo. O espírito, nós, né, como espírito, nós vamos evoluindo lenta e gradativamente, né? A gente não pode querer, como hoje a tecnologia, tudo para ontem. O espírito, né, não é assim, não funciona na mesma velocidade do que a gente deseja, pelo contrário, é lenta e gradativamente, como ele cita aqui, para o nosso visitante. E isso vai muito da evolução e da condição de cada um. Então, o nosso visitante pergunta: mas porque afinal de contas, todos os espíritos não são perfeitos? Se são criados por Deus de todas as categorias, né? E aí o visitante então responde: todos os alunos da mesma escola vão cursar a filosofia? Ou todos os alunos, né? Todas as pessoas vão cursar medicina? Não tem como, né? Todos os espíritos, eles têm a mesma origem e o mesmo destino. Porém, o que diferencia é a escolha. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha de querer progredir e também de querer ficar estacionado. Então, vai do nosso grau de evolução. Aqueles que desejam estudar, se melhorar, progredir, eles vão progredindo. E assim, quando nós também, como seres, né, que somos aqui da Terra, evoluirmos, nós também vamos deixar esse planeta, né, porque nós vamos ter características diferentes e vamos ir para outros mundos, né, outros mundos que a gente espera, né, um dia ir para mundos melhores, né? Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui estudando, né? Que para que a gente possa então conseguir e almejar o nosso progresso, né? E os espíritos, ele cita que os espíritos que estão aqui em nossa volta, que constituem, né, o plano terrestre, que são espíritos, são também do mesmo jeito que a gente, são espíritos que pensam, né, mais ou menos como a gente e que quando desencarnaram, eles não conseguiram se libertar ainda dos pensamentos, da mentalidade. Então, nós temos espíritos aqueles que são calculistas, que são levianos, nós temos pseudo-sábios, porque eles ficam aqui e voltam porque nós estamos na mesma sintonia. Então, por isso que nós temos esses espíritos aí ao nosso redor, porque
é o mesmo padrão, o mesmo grau de evolução que nós estamos. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Então, a gente não sabe o nosso grau aí de evolução. Nosso visitante, então, pergunta: assim sendo, depara-se imensa dificuldade em tal conflito de opiniões tão diferentes. Como distinguir o falso do verdadeiro? Não compreendo que grandes benefícios possam prestar os espíritos, nem que lucro possam tirar com eles. Olha aí. Kardec então responde: se os espíritos eles fossem só para nos dizer que nós temos vida após a morte, né? Nós já estaríamos muito beneficiados com isso, né? E ele diz: como qualquer outra filosofia, o espiritismo também requer estudos constantes para que possa distinguir o verdadeiro do falso. Então, como tudo, a gente precisa ter estudo, né? A gente não pode acreditar em tudo que as pessoas dizem, que as pessoas impõem. Nós precisamos ver, né? Como uma notícia. Às vezes chega uma notícia, a pessoa conta aquela notícia, mas é verdadeira, ela está contando a versão dela. A gente precisa ver a fundo se aquilo lá é verdadeiro. É a mesma coisa com o espiritismo, não? As pessoas impõem para você e você tem que acreditar. Você precisa estudar, né? Criar a sua opinião. E por isso que a gente, com o estudo, a gente consegue, né, diferenciar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aí, ele mesmo cita que o nosso visitante é a prova viva disso, né, da necessidade do estudo. Porque ele acreditava que a gente ia morrer e todas as nossas imperfeições nós estaríamos libertos, né? Que sentido teria, então, a gente estar encarnando com as nossas dificuldades, se a hora que a gente desencarnasse, a gente ia se libertar das nossas imperfeições, né? Então, requer muito a isso, né? E exatamente a gente vai conseguir aprender sobre essa divergência de opiniões quando a gente estudar, quando a gente ir mais a fundo e a gente ver que libertar, né, as nossas mentes da nossa ignorância, né? E aí a gente vai sempre estar aprendendo sobre os bons e os maus espíritos. E aí ele pergunta: minha observação subsiste sempre quanto às questões científicas que têm sido submetidas aos espíritos. A divergência de opiniões sobre as teorias que separam homens de ciência deixam-nos na incerteza. Como nem todos têm o mesmo grau de cultura, compreendo que não possam ter para nós a opinião do que sabem, se não é possível evidenciar quem tem razão. Assim, tanto vale nos dirigirmos aos homens quanto aos espíritos. E Kardec responde, né, também que isso é um raciocínio, é uma consequência da ignorância, né, do verdadeiro caráter sobre o espiritismo. E a pessoa nós, seres humanos, né, nós precisamos entender que o espiritismo, ele não vem para nos revelar tudo, né, para que a gente queira saber de tudo, né, aquela coisa do imediatismo, né, de a gente não querer estudar, né, não teria sentido o estudo, né, se eles falassem assim, olha, é assim, 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 assado, que sentido teríamos aqui para o nosso grau de evolução, né? A divina lei nos quer que a gente estude para que a gente possa progredir e para que nós trabalhemos a nossa mente, nos exercitemos e não que a gente receba tudo de mão beijada, né? Por isso que a gente também, como seres humanos, a gente começa a estudar. A gente tem todas as fases do estudo. A gente não pode querer estar lá na primeira série, no primeiro ano escolar e já querer estar no último de quem tem um pós-doutorado. Não, isso daí são anos de estudos, né? De evolução. E assim também como nós, como seres, como estudos. Por isso, sempre a necessidade dos estudos, né? E aquelas pessoas que querem, que desejam que o espiritismo venha fazer revelações, né? Tipo assim, nossa, você semana que vem vai encontrar o amor da sua vida. Não é assim, né? O espiritismo, ele não traz isso, ele traz o estudo, ele traz nos conhecimentos para que a gente possa evoluir com esse conhecimento, para que a gente possa aprender, a gente possa estar sempre em constante evolução, né? E aí ele traz assim que eu achei que é fantástico. Numa palavra, o espiritismo é uma ciência de observação e não uma ciência de adivinhação ou de especulação. Para a gente ficar perguntando sobre, né, como que vai ser o dia de amanhã, como que vai ser isso, como vai ser aquilo lá, né?
Então, não é, né? É errôneo a gente achar que a gente vai lá pra gente, por exemplo, vou lá para adivinhar meu futuro, né? Para saber se eu vou ser rico, se eu vou ter filhos, se eu não vou, quando que eu vou morrer. Não traz sentido isso, né? Porque isso não vai nos adiantar. Porque que saber se eu, nossa, eu vou morrer amanhã, né? Então, que vantagem eu teria disso, né? Então, eu vou morrer amanhã, vou cruzar os braços, vou esperar chegar amanhã. Amanhã, então eu vou ter isso, vou ter aquilo. Não, a gente não sabe, a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, é o nosso livre-arbítrio que também não vai nos conduzir à trajetória. Vai da gente querer estudar, aprender e querer progredir, e se a gente quiser ficar parado, a gente tem que saber a consequência disso também. Então, o Espiritismo vem nos trazer aqui: se eu vou continuar, se eu vou estudar, se eu vou querer melhorar, isso vai ter uma consequência. E se eu resolver ficar aqui parado, eu também vou ter uma consequência. Tudo tem consequência. A gente tem a escolha, a gente tem o livre-arbítrio e a gente tem que saber o que a gente quer para nossa vida, né? E eles estão aí para nos ensinar. Esse é o maior dos ensinamentos que nós temos que ter. Eles estão aqui para nos ensinar. E quando nós não estamos aprendendo com eles de uma maneira, né? Eles sendo superior a nós e nos ensinando, nós estamos aprendendo também com os espíritos que são inferiores, aprendendo com as dificuldades, aprendendo também com eles e auxiliando eles também, para que nós possamos sempre estar progredindo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no nosso próximo vídeo, próximo domingo. Um abençoado domingo a todos nós. E aí, um feliz domingo dos eternos apaixonados, que hoje é dia de comemorar os dias dos namorados, né? Nossos vídeos do domingo têm sempre algumas datas comemorativas e isso é muito gratificante a todos nós que possamos sempre estar aqui levando uma mensagem sempre de carinho, de conforto e de aprendizado acima de tudo. Gratidão. Ótimo domingo.